Vamos tentar dar continuidade à nossa live com a nutricionista Carla Rocha. A conexão está um pouco lenta, mas nós vamos tentar reiniciar. A conexão ajuda. Ouvindo, Carla? A sua imagem, para mim, tá travada. Não... Eu acho que agora está legal. Vamos tentar, então, dar continuidade? Ainda está travada? Tá tremida, não tá nítida, mas eu consigo te ouvir relativamente bem, não muito. Então. Dando continuidade, então, se ficar muito ruim, a gente tenta recomeçar. Mas Ok. Vamos, então, dar continuidade falando sobre as dietas, né, nesse período, o que é melhor, que já passou a era das restrições, a nutrição agora tem uma nova maneira de encarar as dietas. Explica para nós. Só concluindo o que eu estava falando, né, em relação, você comentou em relação aí à pandemia, né, como que as pessoas aí relataram, né, até você teve aí alguns pacientes que relataram ganho de peso, e eu também tive bastante pacientes que veio relatando a questão do ganho de peso durante a pandemia. E aí isso deixa muito evidente para a gente como que os fatos emocionais interferem, né, influenciam na nossa alimentação, né, diretamente ou indiretamente alimentação. Essa parte da nutrição, né, que busca entender, né, esses outros aspectos que influenciam na nossa alimentação, nas nossas escolhas alimentares, que não estão relacionadas necessariamente com a necessidade fisiológica de comer, né? Ela considera que outros aspectos também influenciam na nossa alimentação diretamente ou indiretamente, principalmente as questões emocionais, né? O humor, ele interfere muito nas nossas escolhas alimentares, né? E a nutrição comportamental, né, que é um tema que eu gosto bastante, é uma área da nutrição que eu gosto bastante, ela é muito voltada para essas questões, né, da gente tirar o nosso olhar somente das questões fisiológicas, metabólicas e biológicas e começar a considerar outros aspectos, né, que influenciam tanto quanto ou mais na nossa alimentação como um todo, né? E aí a gente entra nessa questão de falar, né, mesmo que por que as dietas não funcionam, né? Por que as dietas restritivas não funcionam? Qual que é a diferença, né, de fazer dieta e fazer um processo de reeducação alimentar? Conseguem me ouvir? Posso continuar? Tá dando para entender. Tá bom. Então, a gente vem com esse olhar aí
falando um pouco contra, né, as dietas restritivas, por motivos que as dietas restritivas, elas não consideram, né, esses aspectos tão importantes, né, e tão presentes na questão né, normalmente as dietas, elas têm um objetivo para um curto espaço de tempo, né, então, normalmente, quem faz dieta, ela tem um período determinado para acontecer, né, ela normalmente é uma coisa mais urgente, a pessoa quer atingir aquele peso num curto espaço de tempo, menor do que o tempo ideal ou necessário para ela atingir aquele peso. Trabalha muito a questão da restrição, né? A dieta é muito ligada com a restrição, com a proibição, né? Então, isso meio que causa um desgaste emocional mesmo na pessoa, por às vezes se sentir frustrada, né? Por não conseguir. Normalmente, as dietas, elas não têm sucesso no longo prazo, né? Então, é uma coisa insustentável no longo prazo. Também trabalha normalmente com exclusão de alimentos ou de grupos alimentares, né? Por exemplo, as dietas que excluem carboidratos, e aí a pessoa só pode comer proteínas ou gorduras, né? Então, a dieta ela é muito voltada para a questão de proibição, né? Ela só considera aspectos relacionados a calorias, né? Então, não existe nenhum processo de reeducação alimentar mesmo, né? Ao contrário, né, da reeducação alimentar. Então, a reeducação alimentar ela vai no caminho oposto ao das dietas, né? Então, a reeducação alimentar, ela trabalha mesmo o processo de autoconhecimento, né? Ela considera esses outros aspectos que estão relacionados, né? Que influenciam na alimentação, né? Principalmente aí, falando novamente a questão emocional, né? Buscando entender, né? E não proibir, né? A gente não tem, dentro da reeducação alimentar, a gente, essa questão de esse alimento que a gente pode com equilíbrio. E aí? Parece que agora voltou, né, Carla? Sim, agora eu te ouço. Então, pode dar continuidade, então, que você estava, retomar o que você estava falando. Eu não sei até onde foi, todos conseguiram me ouvir, né? Mas aí eu estava falando principalmente sobre a diferença, né, entre a dieta e a reeducação alimentar e como que né, que a reeducação alimentar ela está mais relacionada com o processo mesmo, né, de autoconhecimento, de aprendizagem, né? Ao contrário das dietas, a reeducação alimentar ela nos permite falhar, né? A gente entende que as falhas, né, que os deslizes, né, fazem parte do processo também. Enquanto que as dietas, não. As dietas é uma coisa muito restritiva, né? Você não pode falhar, você tem que ter resultados. E não funciona, né? A gente não consegue, normalmente a gente não consegue se manter dessa maneira por muito tempo, né? Com essa pressão relacionada a resultados principalmente.
Então, eu acredito muito, né, e trabalho muito essa questão do comportamento, né, dos outros aspectos que estão relacionados com a nossa alimentação, para a gente olhar para isso também, né, e não olhar somente para o alimento, né, para as calorias e achar que isso é tudo, porque não é, né? A gente não come somente para emagrecer ou só para se manter vivo, né? Comer também é um ato social, envolve prazeres, envolve lembranças, né? Então, o processo voltado para esse olhar mais gentil da nutrição, né? Mais acolhedor, tem funcionado muito melhor, né? E é uma coisa muito mais sustentável no longo prazo do que a gente trabalhar só com a mentalidade da dieta, né? De proibições, de restrições, porque isso no longo prazo não funciona e traz outros transtornos, né? Ansiedade, às vezes sensação de frustração, né? Por não conseguir, às vezes, atingir aquele resultado, ou até conseguir atingir, mas não conseguir sustentar. E aí a pessoa se sente incapaz, então realmente é uma linhagem que eu não acredito que funcione. Vamos dizer assim, é mais humano, né? Sim. É uma coisa mais viável, é mais palpável. Sim. Mais realizável, né? A partir do momento que tem uma consciência de que precisa de se alimentar pensando na saúde, pensando no aspecto da longevidade, a partir do momento que se torna um hábito, uma rotina, já não tem mais sofrimento ali. Isso. Né? Sofrimento, porque muitas das dietas, elas encaram o ato de alimentar é um sofrimento, né? O alimento, ele se torna um inimigo, né? Sim, as pessoas só pensam que só em calorias e peso, porque e no medo de engordar, né? Tem dietas em que a pessoa tem que pesar a comida o dia inteiro, tudo que vai comer tem que pesar, não é muito sofrimento, né? E aí isso já deixa de ser saudável também, né? Às vezes a pessoa acredita que está buscando, tá fazendo algo saudável e, na verdade, ela está desconsiderando outros aspectos aí, que é a questão psicológica, né? Porque quando a pessoa fica muito neurótica com essa questão de alimentação, de calorias, de emagrecimento, isso vai criando uma perturbação mental também nela que não é saudável, né? Então a gente tem que encontrar o equilíbrio, né? Entre uma coisa e outra e viver no equilíbrio, né? Nenhum dos extremos é saudável. Eu falo que o excesso de proibição é tão prejudicial quanto o excesso de permissividade. Então, não quer dizer que a gente vai sair comendo de tudo, né? Sem considerar nada, independente de ser saudável. Claro que a gente tem que ter bom senso, mas proibir também não funciona, né? Restringir não funciona, né? Então, a gente tem que saber lidar com essa permissividade de uma forma saudável, equilibrada, né? Achar um meio termo. Isso. Eu falo que o emagrecimento ele é uma consequência dessas mudanças de hábito, né? E não ao contrário, né? A gente começa mudando os nossos hábitos, né? Fazendo escolhas melhores, né? Praticando exercício físico, e o emagrecimento vem por consequência, né? Porque a gente pode emagrecer de várias maneiras, né? A gente tem vários caminhos para emagrecer, né? Vários caminhos mais rápidos, né? Principalmente, mas eles não são sustentáveis, então não adianta, né? Então eu acredito que ninguém quer emagrecer só por um tempo, então a gente tem que buscar algo que seja sustentável no longo prazo, e para isso a gente precisa de encontrar o equilíbrio. Dá o tempo, assim, de adaptação, né? Aos poucos, para o organismo ir acostumando com um novo estilo de vida, porque para algumas pessoas isso já é um hábito desde a infância. Né? Algumas pessoas tomaram consciência já na adolescência, algumas pessoas tomaram na fase adulta e outros não tomaram consciência até hoje. Até os dias em que a pessoa, ela tem tantas maneiras de buscar informação. Né? Nós temos muitas maneiras de aprender quando a gente quer mudar o estilo de vida. Né? Sim, mas algumas pessoas não querem nem buscar, né? E a hoje momento... Pode falar. Não, pode continuar, perdão, te interrompi. Não, a partir do momento que a pessoa toma consciência de que tem que mudar, já é o primeiro passo. Sim. Né? E daí tentar adaptar a nova forma de vida.
Porque de uma maneira radical, de uma hora para outra, pode ser que a pessoa, igual você falou, algumas dietas têm um tempo determinado para se fazer ela, né? Mas e depois que acabar esse prazo, Isso, né? isso. É o que eu falo, né? E depois do depois, né? Porque a gente vê muito esse antes e depois aí de alguns resultados. Ah, emagreça 10, 15 quilos em 30 dias, em 20 dias. Mas o depois do depois ninguém mostra, né? Então, isso é o que importa, né? É o que fica depois do depois. Então, eu falo que alimentação saudável, né? O processo de reeducação alimentar tem que ser algo que você olha e que você vê que você consegue viver daquela maneira pelo resto da sua vida, né? Que não é algo que é temporário, que você vai fazer por um tempo e depois você vai voltar ao seu padrão alimentar antigo. Não, né? Então, realmente é um processo, né? É gradativo, não é uma coisa do dia para a noite, igual você falou, né? Ninguém dorme comendo pizza e acorda comendo alface e isso é tranquilo, né? Não. Então, precisa mesmo de passar por um processo de aprender, de se conhecer, né? De aprender sobre alimentação, sobre equilíbrio, né? E aí, entre outras questões aí que a gente fala também, as dietas, né? Tirou isso muito da gente, a questão de conhecer as nossas necessidades, né? Realmente, né? Quando a gente está com fome, às vezes a gente perde até isso, né? A nossa capacidade de entender as nossas necessidades de comer, de parar de comer, né? Quando a gente está com fome, quando a gente não está com fome, né? Tudo hoje é muito relacionado com comida, né? Então, às vezes, a gente não consegue nem desassociar uma coisa da outra, né? A gente está ansioso, a gente come, a gente está ocioso, a gente come, está feliz, come, está triste, come. Então, está muito misturado isso hoje em dia, essa questão que a gente fala do comer emocional, né? É comer as emoções. Para algumas pessoas, a ansiedade, ela provoca fome, a pessoa come compulsivamente, né? Em Sim, algumas pessoas, e parece que essa parte é mais rara, a pessoa perde o o apetite, ela apetite. não consegue comer, e já é o contrário, né? De Sim, qualquer jeito está ligado às emoções. isso. E tem a questão também de mudar o estilo de vida, porque além dessa reeducação alimentar, de seguir esse novo estilo de vida, tem também outras coisas que envolvem, como, por exemplo, começar uma prática de esporte, essa parte também ela é essencial, não é? Sim, E ainda está tendo algumas pacientes ou alguns pacientes que eles relatam que eles não têm hábito de tomar sim. água durante o dia, né? Aí eu falo, eu vou colocar um pontinho da sede aí. E normalmente funciona. Porque eu falo É, que é essencial para o funcionamento do organismo, é essencial a pessoa tomar a quantidade certa de água por dia, sim, e né? muitas das vezes nesse processo também as pessoas esquecem de coisas simples, mas que são fundamentais. Uma delas, como você mencionou aí, é a água, né? A água aparentemente é uma coisa tão simples, né? Para a gente pensar assim, seria tão simples a pessoa consumir água, mas que passa despercebido, né? Isso faz total diferença na vida da pessoa, tanto no sentido da saúde, principalmente, quanto no sentido do processo de emagrecimento, também que auxilia bastante o consumo adequado de água, né? Os exercícios físicos também, né, auxiliam bastante na questão da saúde e do emagrecimento como um todo também. Mas aí é o que eu falo é que normalmente as pessoas elas desvalorizam pequenos progressos, elas acham que não resolve, né? Então elas acham que se fazer pouco é a mesma coisa que fazer nada, né? E então eu falo que o processo de reeducação alimentar ele é um processo e um progresso, né? Então a gente tem que começar com o que é realizável para a gente dentro daquele momento. Ah, eu não consigo fazer academia todos os dias, eu consigo fazer uma caminhada 3 vezes na semana. Ótimo, né? Se é o que você consegue, é melhor do que não fazer nada, né? Eu não consigo beber 2 litros de água por dia, então eu vou começar bebendo 500 ml. Depois você vai aumentando gradativamente, né? Então, é um processo e um progresso. E é assim que a gente vai construindo os hábitos, novos hábitos, né? Não é uma coisa do dia para a noite, igual eu mencionei. E a gente tem que valorizar isso, né? Normalmente, as pessoas valorizam muito a questão de peso só, né? Só avaliam a questão de peso, de calorias, e esquece desses outros progressos que são tão importantes ou mais do que simplesmente um número na balança.
Eu costumo falar que 1% todo dia faz toda a diferença, né? Ao longo do Sim, mês, é ao longo trezentos e do sessenta e ano. cinco por cento ao ano, né? Melhor, É justamente. verdade. Não Travou um travou, pouco. não. É bom. Voltou. Ai, às vezes Então, a internet é, faz a gente perder o fio da meada, porque a começa a gente não sabe travar. se está ouvindo ou não, né? Isso. Então, É. voltando a falar assim, sobre a questão da nutrição comportamental, né, por esse olhar mais gentil e mais acolhedor da nutrição comportamental, a gente fala muito sobre a questão do comer emocional, como eu já mencionei aqui, e muitas pessoas não entendem, né? Como assim comer emocional? O que significa o comer emocional? Então, normalmente, o comer emocional, ele não está relacionado com as nossas necessidades fisiológicas, né? Não é uma necessidade de nutrir o nosso corpo, é uma necessidade de nutrir a nossa alma, né? Ou algum sentimento que a gente não está sabendo lidar, e a comida acaba que vira um refúgio, né? Naquele momento, para a gente lidar com aquele sentimento, com aquela sensação que a gente não quer entrar em contato. Então, o comer emocional é muito típico nesse sentido, né? Muito presente nesse sentido, e é muito comum, né? Como eu mencionei no início da live, principalmente aí nesses dias de pandemia, essa questão, né, das pessoas não saber lidar com essa situação, né? Tudo muito novo, muita ansiedade, muito medo. E a comida, né, era o que tinha disponível ali, e muitas pessoas acabou descarregando ou compensando esses sentimentos, esse medo, essa ansiedade, comendo, né? Porque ela não sabia lidar com isso. E aí o ganho de peso foi uma coisa assim bem evidente nessa pandemia que eu presenciei bastante. Eu acredito que você Essa verdade. Essa nova abordagem da nutrição, você falou que assim é uma maneira nova, né, de enxergar a questão das sim, dietas, um novo olhar da nutrição. Ela é nova, essa abordagem, porque sim, antes se falava muito em dieta, dieta restritiva, era, era algo mais sim. sofrido. Sim. Antigamente, né, a nutrição ela olhava muito a questão, sim, considerava as questões culturais e né, sociais, né, que também interferem né, nos nossos hábitos alimentares, mas era muito voltado só para as nossas necessidades energéticas, nutricionais, as nossas necessidades fisiológicas, e não considerava tanto né, esses outros aspectos que a gente sabe que influencia diretamente na nossa alimentação, né? E quando a gente desconsidera isso, nesses outros aspectos, e a gente reduz a alimentação somente a aspectos fisiológicos e nutricionais, a gente meio que perde muito da nutrição, né, da alimentação como um todo, porque alimentar, como eu disse, não é só questão de sobrevivência, de nutrir nosso corpo, né, tem outros aspectos envolvidos, principalmente aí aspectos emocionais, sociais, comportamentais, né, do comportamento mesmo. Então, a nutrição comportamental, ela olha muito para esse lado, direciona muito o olhar para esse lado dos comportamentos, dos hábitos, né, das questões psicológicas, e trabalha nesse sentido. E isso diretamente ou indiretamente vai influenciar na alimentação, né, como um todo. O déficit calórico, como que funciona? Porque a gente vê falar em déficit calórico. É uma quantidade que a gente ingere, que ela não pode ser maior do que as necessidades do organismo, é isso? Isso. O déficit calórico, ele é o seguinte, né? Esse déficit calórico é o que a gente usa quando a gente vai usar o cálculo de dietas, né? Quando é o caso, porque alguns pacientes a gente trabalha com a dieta qualitativa, que não faz cálculo, né? A gente melhora, igual eu falei, a gente pega a rotina alimentar do paciente, melhora o que ele faz, e só com isso, só da gente melhorar essas opções, né? E trabalhar na questão mais de orientação e de reeducação, a gente já tem resultados no emagrecimento. Mas quando a gente vai calcular realmente né, uma dieta, a gente precisa, quando o objetivo é emagrecimento, a gente precisa criar o déficit calórico, que nada mais é que fazer com que a gente oferte, né, que o indivíduo consuma menos alimento do que ele necessita. Isso faz com que o corpo seja forçado a buscar outras fontes energéticas, né? No caso, as fontes, as reservas energéticas que está dentro dele,
que a gordura, por exemplo, né? Então, quando falta nutriente para o nosso corpo, né, ele precisa, né, dessas necessidades. Então, suponhamos que eu tenho uma necessidade de 1.500 calorias para me manter as minhas atividades diárias, né, o funcionamento do meu corpo. Mas eu vou ofertar para o meu corpo 1.200 calorias. Então, o meu corpo precisa tirar essas 300 calorias que faltou de algum lugar, porque ele precisa dessas 1.500 para funcionar. E aí ele busca nas nossas reservas energéticas, que a gente tem em maior parte, que no caso é a gordura, e por consequência ocorre o emagrecimento. Então, esse seria a ideia do déficit calórico. Ah, entendi, interessante. E nós estamos numa época, todo mundo percebe, assim, não sei se você percebeu, das modinhas, né? Cada época tem um alimento que é eleito, que é o queridinho, que é o salvador da pátria, né? Agora é a época da tapioca, né? Então, muitas pessoas têm uma ideia errada de calorias, né? Porque, na verdade, eu não como pão, mas eu como uma tapioca. Como se estivesse fazendo uma grande troca, né? Você entende melhor? Explica para nós como é isso aí, essa A questão. nutrição, né? A nutrição ela é muito rodeada dessas questões aí dos alimentos, dos superalimentos ou dos alimentos que não pode de jeito nenhum, né? Isso faz os alimentos milagrosos e os alimentos que não podem de jeito nenhum, né? Então, essa classificação e dividir os alimentos também entre bons e ruins também é um tipo de pensamento que a nutrição, quem trabalha com a nutrição comportamental não segue muito essa linhagem, né? A gente não tem alimentos bons e alimentos ruins, ou alimentos proibidos, alimentos permitidos. A gente entende que a gente pode comer todos os alimentos, né? Uns são menos nutritivos que o outro, sim, outros são mais saudáveis, sim. Claro que a base da nossa alimentação tem que ser saudável, né, de alimentos saudáveis, mas a gente tem espaço para comer todos os alimentos, né, que dependendo da frequência e da quantidade que eu como determinado alimento, isso não vai me tornar menos saudável, né, ou não vai me engordar, né, não vai me prejudicar em nenhum sentido, desde que eu saiba fazer isso com bom senso, com moderação, né, respeitando as questões aí de quantidade e de frequência. Mas realmente, né, na nutrição tem muito essa questão aí das modinhas, né? Os alimentos da moda, as dietas da moda. Então a gente fala muito que não existe um alimento específico que vai resolver todos os seus problemas, né? Se seja relacionado a algum problema de saúde, ou que vai fazer você emagrecer, ou que vai fazer você engordar, né? Não existe um alimento ou um grupo alimentar que vai causar esse impacto todo no seu organismo, né? Então, claro que tem alimentos que são mais indicados para determinadas situações, mas eles não vão resolver o problema sozinho, né? Então, a gente não precisa classificar os alimentos dessa maneira. Em relação, por exemplo, que você falou aí, às vezes as pessoas trocam o pão por tapioca, né? Mas é porque hoje em dia é uma bomba de informações, né? A todo momento, a cada hora é uma coisa diferente, principalmente relacionada à alimentação, né? Então, para nós que somos profissionais, já é difícil acompanhar tanta informação. Então, imagino para as pessoas que são mais leigas no assunto, saber lidar com isso, né? Então, desassociar essa ideia aí é o caminho, né? De esse alimento pode, esse alimento é melhor, esse alimento é pior. E entender que realmente a gente precisa saber comer de todos os alimentos, independente se é saudável, se não é. A gente ter essa consciência alimentar é mais importante do que ficar classificando os alimentos entre bons e ruins, pode, não pode, porque isso não ajuda e não resolve. E esse meio de comunicação que a gente tem, né? Essa interação que a gente tem a oportunidade de ter agora, é muito válida, né? E é muito, assim, oportuno para as pessoas, porque é muita informação baseada, né? Informação de profissional, né? Eu vejo também a questão de algumas pessoas quererem zerar o glúten, daí eu já vejo também em outros lugares que claro que é necessário para o organismo também, porque não tem como você tirar, né? Tirar uma determinada classe de alimento e ficar, o organismo ficar em falta, né? No exemplo do glúten. E Tem aí tido muito isso também.
E aí já entra outra questão, assim, né? Esse autoacompanhamento, né? Quando a pessoa, por conta própria, começa a fazer condutas, né, com ela mesma, né, dietas, e aí a gente pode estar causando um outro problema, né? Então, às vezes a gente está achando que está resolvendo, na verdade a gente está causando um outro problema, né? Causando deficiências nutricionais, né? Deficiências de vitaminas, de minerais. O exemplo do glúten que você falou, né? A maioria das pessoas, né, que não tem nenhum tipo de problema, de intolerância ao glúten, não tem necessidade de retirar o glúten da alimentação, né? Então, e aí as pessoas veem lá que, tirar o glúten da dieta é mais saudável, ou emagrece mais rápido, e ela vai lá e retira todo o glúten da alimentação. E aí, talvez algum alimento que ela retirou pode fazer falta para ela, né? Por isso que a gente não deve nunca, a gente sempre deve buscar algo personalizado, né? Algo que é feito para você, de acordo com as suas necessidades, né? E sair desses modismos de querer excluir ou proibir, ou achar que esse alimento pode, esse alimento não pode. E por conta própria, principalmente, né? Porque a gente acaba que a gente pode causar um outro problema, igual eu disse. É verdade. Na era das blogueiras, né? Elas costumam muito passar dietas, para passar alguma coisa que foi bom ou que está sendo bom para elas. E as pessoas que seguem, elas acabam Sendo influenciado. querendo se colocar dentro do que é válido para outra pessoa, não é? E tem que ser uma coisa personalizada. Não tem como você caber na dieta do outro, não é? Suas Sim. necessidades são umas, sua maneira de viver é outra completamente diferente, né? Cada realidade é diferente da outra. Isso, justamente. E aí não considera aqueles aspectos que a gente falou, né? Da realidade, das individualidades de cada pessoa, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, por isso que a dieta do fulano, ele pode ter o mesmo peso que eu, a mesma altura que eu, mas nunca, raramente, né? Dificilmente a gente vai ter duas pessoas com as mesmas necessidades nutricionais. E se tiver as mesmas necessidades nutricionais, ela vai ter outras necessidades diferentes daquela que a outra pessoa tem, então não funciona, né? A gente pegar uma receita pronta de outra pessoa, um plano alimentar e querer fazer com a gente está muito propício a fracassar nesse sentido, porque não foi feito para nós, né? Então não foi feito pensado em nós, então por isso que normalmente não funciona, né? As pessoas pode até conseguir emagrecer, mas depois de um tempo ela desiste, volta a ganhar peso e a gente volta para a estaca zero. E aí a gente entra naquele efeito ioiô, né? Emagrece, engorda, e aí as pessoas começam a se sentir frustradas, né? Se sentir incapaz, porque não consegue sustentar a perda de peso. E aí vai causando esse estrago tanto na questão do organismo, né? Na questão metabólica mesmo, né? Porque vai descontrolando completamente o organismo, o metabolismo. Tanto na questão psicológica, né? A pessoa fica emocionalmente bem frustrada e triste, e às vezes decepcionada com ela mesma. Porque às vezes a dieta, a pessoa encontra uma facilidade para emagrecer e emagrece. Mas é só com a reeducação que ela vai conseguir manter o peso Sim. ideal. Eu falo assim, né? As dietas, elas não é que elas não funcionam, elas não funcionam no longo prazo, normalmente, né? Porque se você fizer uma dieta e se privar, né, e criar o déficit calórico que a gente comentou anteriormente, você vai emagrecer sim, né? Não é que você não vai conseguir emagrecer. Mas muito provavelmente você não vai conseguir sustentar essa perda de peso e você vai voltar a ganhar, porque na verdade você nem sabe como que você conseguiu chegar nesse peso, né? Você só seguiu lá o que mandaram você fazer e olhou lá a quantidade de calorias que você tinha que comer e foi e emagreceu, mas aí você não sabe como se manter lá. Então eu falo, tão importante quanto saber o caminho é saber se manter no destino, né? Não adianta eu emagrecer, mas depois eu não saber como que eu vou sustentar aquele emagrecimento. E aí é onde muitas pessoas voltam a ganhar peso. E tem também a questão genética, né? Não sei se você atende pessoas assim, se observa essa questão genética e a epigenética, que está mais voltado para o estilo de vida, né? O estilo de vida que a pessoa adota, ele acaba influenciando no modo de vida, né, no final, porque a maneira da pessoa, como que eu vou explicar? O estilo de vida. O estilo de vida dela, sim.
estilo de vida, ela pode fazer com que modifica a sequência de genes. Eu li alguma coisa sobre isso. Não é uma coisa que eu aprofundo, mas que às vezes a gente vê a palavra, aí você fala, eu quero saber o que que é isso. Aí eu vi essa questão que não só os genes influenciam, mas a questão da genética, mas a epigenética, que é o estilo de vida da pessoa, né? Ela Que vai vai determinar, influenciar. ela vai, isso. A gente fala assim que a genética, ela influencia sim, né, na questão do ganho de peso, né, da dificuldade de emagrecer, mas ela não é determinante, né, e não quer dizer que se você nasceu com uma predisposição genética, né, a ter excesso de peso, isso seja determinante, você seja fadado a isso. Não, né, e como você falou, o estilo de vida, né, se você tem um estilo de vida saudável, se mantém uma vida ativa, né, o seu estilo de vida mesmo, as atitudes que você tem na sua vida, no seu comportamento como um todo, vão ser mais importantes e mais determinantes para você manter o peso ou perder peso do que a própria genética, né? Claro que a genética ela vai influenciar sim, mas ela não é determinante, né? A gente consegue aí, por outros meios, reverter essa situação e conseguir emagrecer ou ganhar peso, né, se for o caso também, se a gente mudar o nosso estilo de vida, o nosso comportamento, no caso. O melhor mesmo seria aquele velho ditado, né? Dos alimentos. Descascar menos, né? A questão dos Desembrulhar menos industrializados. e descascar mais. Isso. Mas o nível de pressa das pessoas, né, que não andam tendo tempo, né? A gente percebe que nas frutarias vem até picado já e embalado, né? Só para Goiaba, comer. algumas frutas, verduras, só chegar e comer, né? Essa facilidade. Mas a indústria alimentícia é uma maneira assim, elas usam de uma maneira de viciar, né, as pessoas. Tem uma publicidade em cima dos alimentos, mas tem também aqueles produtos que eles usam, que é altamente prejudicial à saúde. Você que é nutricionista entende mais do que isso, mas as quantidades elevadas, né, de sal, açúcar, sódio, e se não tiver uma certa parcimônia para comer as coisas industrializadas, o organismo, ele não foi projetado, o fígado do ser humano, nosso, não foi projetado para comer Sim. coisas industrializadas, né, fabricadas ali na indústria. Então, isso acaba gerando doenças, né, diversas, estômago, fígado, os rins que não conseguem filtrar tudo aquilo, porque eu conheço pessoas, que eu atendo também, que me falam que troca a água por refrigerante. Não consegue tomar água, mas toma refrigerante. Sim. Né? Então, não vou nem falar de abolir de uma vez, né? Mas de pelo menos tentar substituir um pouco por água, né? Igual a gente estava conversando agora mesmo sobre a água. A indústria alimentícia, assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente cai em ciladas o tempo todo, né? Porque como o estilo de vida da gente hoje é muito corrido, né? Então a maioria das pessoas não tem muito tempo realmente para ficar preparando, então acaba que os alimentos industrializados eles trazem uma praticidade muito grande, né? Então eles são muito tentadores nesse sentido. Mas como você falou, né, hoje em dia isso nem é desculpa mais para quem fala que às vezes come porque não tem tempo, porque hoje em dia a gente tem várias opções também, as frutas vêm até descascada, né? Você não tem o trabalho nem de descascar uma fruta mais. Então dá sim pra gente fazer escolhas saudáveis e práticas ao mesmo tempo e fugir o máximo possível dos industrializados, né? E aí, como você bem disse também, a questão dos industrializados, o problema é que eles são produzidos mesmo para criar esse vício, essa dependência desses alimentos, porque ele tem aditivos, né, que vão realçar o sabor, que vão deixar mais crocantes, que vão mexer em aspectos ali que realmente vai causar essa vontade, essa necessidade de comer esses alimentos, né? Então,
a gente tem que ficar bem atento com essa questão dos alimentos industrializados também por esses motivos, né? Verdade. Gente, oi para todo mundo que me deu oi para a Carla, que está assistindo a nossa live. Pessoas que tem muito tempo que eu não vejo, Carla, saudades. a Carla E perguntou aqui. tem uma pergunta da Carla, aí você pode responder, Carla, porque está aí na sua Então, área. ela perguntou, né, quais dicas ou sugestões para ter uma alimentação saudável alinhada com a praticidade, né? É o que eu acabei de falar, né? Hoje em dia, a gente tem a questão de uma oferta grande de industrializados mesmo, mas a gente tem industrializados do bem, né? Que eu falo que tem alguns produtos, a gente não pode também colocar como se todos os industrializados fossem ruins, né? Claro que se a gente tem a opção de ter uma opção natural, né, in natura, mais saudável, ótimo, né? Mas a gente tem alguns produtos industrializados que são saudáveis, né, que são práticos e vai ajudar aí para quem realmente tem uma rotina muito corrida. Mas aí, quando a gente quer buscar para o alimento mais natural, entra muita questão de planejamento, né? Para a gente ter uma rotina alimentar saudável e prática ao mesmo tempo, a gente precisa de um pouquinho de planejamento, na verdade, né? De organizar o seu dia, né? Às vezes, por exemplo, as frutas são opções muito práticas para quem não tem tempo, às vezes, de fazer uma refeição. Uma fruta, um iogurte, castanhas, né? São tudo alimentos, assim, práticos que não exigem nenhum tipo de preparo, que você pode consumir em qualquer lugar, com um custo relativamente bom, né? Não é caro, né? Comprar frutas e iogurtes. E é saudável, né? Então, é mais a questão de se organizar nessas escolhas alimentares aí, que dá, sim, pra gente ter uma alimentação saudável e prática ao mesmo tempo, né? E aí, quando realmente não for possível as frutas, né? Porque às vezes também as frutas tem a questão da perecibilidade, né? Às vezes elas não suportam muito ficar muito tempo em temperatura ambiente, aí a gente recorre para alguns alimentos aí que são industrializados ou pouco processados, que são saudáveis também, que vão ajudar nessa rotina aí alimentar. Ah, bom você falar isso, porque eu sou do tipo que pensa assim, que todo industrializado são malvados e malditos. Mas eu tento evitar ao máximo, Sim. mas é um estilo de vida, né? Sempre foi, então eu não acho difícil não usar, ou usar raramente. Porque se a gente falar que aboliu de tudo, né? Não, mas pelo menos é o mínimo. Sim, Né? o mínimo E possível. tem pessoas que usam assim, eu também não sou doceira, tem gente que gosta muito de doce e não consegue ficar sem. Mas eu conheço pessoas que fazem aquele doce de banana, vamos supor, só com sem açúcar, né? Só com o doce da banana mesmo, e isso a pessoa come, né? E consegue saciar a vontade de comer doce. Porque esse vício em doce também, porque em algumas pessoas pode ser chamado de vício, né? É bem difícil, né, da pessoa conseguir abolir, né? Ficar sem comer doce, quando gosta. Aí a gente entra em algumas questões assim, né? Eu falo que se a pessoa, né? Claro que se ela tem um desejo por comer muito doce, né? Isso é muito frequente, né? Que é muito doce todos os dias, claro que a gente tem que olhar isso com mais atenção, né? E não é que a gente tenha que permitir comer doce quanto quiser todos os dias, né? Então, para as pessoas que conseguem se satisfazer, né? Às vezes está com vontade de comer doce e ela come a banana com canela, né? Uma fruta com mel e se satisfaz, ótimo, né? Então, para aquela pessoa isso funciona. Mas tem pessoas, né, que realmente ela gosta do doce, né? Então, não vai resolver ela ir lá e comer a banana com canela ou a fruta com mel, porque depois ela vai continuar querendo doce. Então, aí entra nessa questão que eu já mencionei, a questão do equilíbrio, né? Então, se ela está com muita vontade de comer o doce, né, naquele momento, é melhor ela ir lá e comer de forma consciente um pedacinho de doce, né, para matar aquela vontade ali e continuar normalmente a alimentação no resto do dia, do que ficar se privando demais, se proibindo, e quando ela for comer o doce, ela fazer isso de uma forma muito descontrolada, né, ela perder o controle e querer comer tudo de uma vez, né, então, se essa vontade é uma coisa esporádica, né, porque às vezes a gente realmente tem vontade de comer um doce, né,
E não tem nenhum problema nisso, né? Não tem nenhum pecado em gostar de doce. Doce realmente é gostoso e é bom. O ruim é quando é o excesso, né? O excesso e quando aquilo vira uma coisa recorrente, né? De todos os dias. E a gente já tem que olhar para outras questões, né? De onde está vindo essa vontade, né? De onde vem essa necessidade do doce, né? Pode ser questões fisiológicas, sim. Pode ser carências de nutrientes, né? De vitaminas, pode. Mas pode ser questões que não estão relacionadas com a alimentação, que é o que a gente falou, né? Pode ser questões emocionais, né? Pode ser que o doce é meio que uma fuga dela de alguma situação ou de algum sentimento. E aí ela tem que tratar e entender esse fundo emocional. E aí essa questão da relação com o doce vai melhorar. Então, nós ficamos no início aí da nossa live brigando com a dona internet, né? Porque tem dia que ela Perdemos um apronta, pouquinho de tempo. e eu nem vi o tempo passar e nós já estamos indo para 60 minutos de live. E se a gente não encerrar, eles Vai derrubam, né? fechar. Depois do Sim. fecha. Então, a gente pode continuar em outro momento, Sim, falar claro. sobre esse assunto, né? Porque você vê, a gente pensa que é muito, mas a gente nem vê o tempo passar. E é A tanta nutrição ela coisa, é muito ampla, né? Ela envolve. Tem muito assunto. tem muito assunto, mas em outra oportunidade a gente vai abrir essa discussão de novo, né? Com Eu certeza. quero te agradecer por esse tempo que você tirou para estar aqui com a gente, agradecer a todo mundo que assistiu, que ficou até o final. Em outras oportunidades, então, a gente marca para conversar mais, né? E tem outros assuntos também, além desses, na nutrição, né? Sim, E, claro. e Eu que essa agradeço. integração, essa integração entre as especialidades, né? E como eu atendo muitas pessoas que precisam de encaminhar para nutricionista, para fisioterapeuta, para psicólogo, então a gente abrir esse espaço para discutir, para conversar sobre esses assuntos, é uma coisa que eu acredito que esclarece muito para a Sim, gente, para as e para o pessoas também, paciente. né, que estão assistindo a gente. Sem sombra de dúvidas, com certeza. Eu que agradeço, Aninha, mais uma vez, agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho sobre a nutrição, né, sobre a alimentação como um todo. Fiquei muito feliz. Muito obrigada a todos que ficaram aí durante essa live junto com a gente. E estou à disposição quando surgir aí uma outra oportunidade que vai surgir, tenho certeza, para voltar aqui e falar e trocar mais ideia aqui com vocês. Muito obrigada e boa noite. Vamos sim, obrigada, boa noite, tchau, fiquem com Deus. Beijos. Beijos.